somos perdoados, jogados no mar de esquecimento. O Espírito Santo agora, Senhor, passou a habitar dentro de nós. Um Espírito que tem uma sobre excelente grandeza de poder sobre nós, está dentro de nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que é o mesmo poder que manifestou, ressuscitando a Cristo, Pai. Oh, que maravilha, que poder é você, Espírito Santo, quão poderoso tu és, e opera dentro de nós, o mesmo Espírito que colocou o Senhor sentado à direita do Pai nos céus, acima de todo principado e toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas no vindouro. Aleluia! E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas nos constituiu como cabeça da igreja de Cristo, que somos nós. Aleluia! Que somos o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós te agradecemos, Pai, te bendizemos. Aleluia! Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá um sorriso aí, irmãos. Você, igreja de Cristo, você é a justiça de Deus. Vamos desfrutar desse tempo com a palavra. Deixa eu dar Glória a Deus. Mas, irmãos, Senhor é bom todo tempo. Aleluia. Faltam 2 semanas só. Hoje é o penúltimo sábado, que vem a última da minha parte de justiça de Deus. Glória a Deus. Nós somos a justiça de Deus, amém? Só para fazer uma revisão rapidinha, para a gente lembrar que semana passada nós vimos sobre a justiça de Deus. Nós vimos que nós temos um selo. Quem é o selo? Quem lembra? O Espírito Santo. É o selo dentro de nós. Então nós temos o selo, a marca do Espírito Santo. E nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, que é a manifestação do Espírito Santo. Amém? Lembram disso? O Espírito Santo é nosso guia. Abre rapidamente lá em João. Vamos lá, só para lembrar quem nós somos. E Ele nos guia. Amém? João 16, o 13. Vamos ver aqui também. Vamos a partir do 8. Quando ele vier, vamos a partir do 7 que está falando do Espírito. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Aqui é Jesus falando. Convém que ele fosse para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Que aqui Jesus não tinha morrido ainda. Ao 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Amém? Nós temos esse Espírito hoje, porque lá no Pentecostes Jesus já enviou o Espírito e todos foram batizados e cheios com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E então nós somos justiça de Deus. Eu vou continuar aqui hoje, senão a gente não dá tempo. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar na outra aula, que eu não consegui terminar, nós somos justificados. Isso eu coloquei
coloquei lá. Vamos abrir em Romanos 3. Uma revisão rápida. Romanos 3, o versículo 24. Alguém quer ler? Vou ler aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Nós somos justificados gratuitamente, a gente não precisa pagar mais. Jesus já pagou o preço, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos entrar numa parte que é para nós andarmos a natureza que nós somos. Isso a Cris ministrou, o Oswaldo também falou e eu falei, lembra? Nós somos um espírito, habitamos numa carne e temos uma alma. Então, nós temos essa carne. É que muitas vezes nós vivemos mais da carne do que do espírito. Por quê? Porque alimentamos mais a carne. Então nós precisamos alimentar mais do espírito. E assim, o que a gente precisa ter consciência? Andarmos como seres celestiais. Que é isso que a Bíblia fala. Nós temos que ter consciência disso. Amém? Nós não somos desse mundo. 1 João, vamos lá. Aleluia. Eu não sou daqui não. Aleluia. 1 João 4, o versículo 17. 1 João, Joãozinho, lá no fim. Capítulo 4, versículo 17, diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos deste mundo. Jesus não é desse mundo. Aqui ele está falando, segundo Ele é. O que Ele é? Ele é um ser celestial. Ele é Espírito. Nós não temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos andar nesse Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Até tem um exemplo legal que a professora, quando ela deu essa aula, ela deu. Eu falei, nossa, que coisa interessante. O peixe. O peixe que a gente pesca na água salgada. Você pesca lá o peixe na água salgada. Você limpa o peixe. Na hora de comer, você tem que pôr sal? Tem, né? Ele não pega o sal. Entenderam? Nós somos desse mundo, mas nós não precisamos pegar o sabor desse mundo. Até a oração de Jesus por nós, Ele falou, não peço que os tire desse mundo, mas os livres do mal. Nós estamos nesse mundo, eu não preciso ficar impregnada com o que é do mundo. Não dá para viver fora. Ah, então eu só vou andar com crente, só vou ficar... Não, nós temos que viver aqui, no seu trabalho, na sua escola, mas nós temos que não pegar o sabor, e sim dar o nosso sabor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir então 1 Coríntios 15, continuando, que nós somos seres celestiais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49. Nós até já lemos isso em uma das aulas. 1 Coríntios 15, 45 ao 49. Amém? Vamos ler. Pois como assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, espírito vivificante. Aqui ele está falando do último Adão, é Jesus Cristo. Amém? A gente tem entendendo. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como assim foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui está falando que nós temos que trazer a imagem de Cristo. Nós não somos cristãos, nós não estamos estudando que nós somos justiça de Deus aqui na terra. Então nós precisamos levar essa imagem aonde
onde eu estiver. Levar, quem olhar para você tem que ver algo diferente. Nossa, é diferente. É Cristo em nós. Entenderam? Nós precisamos viver Cristo todos os dias. Não somente aqui na igreja, que é fácil. É para o Senhor, glória a Deus. Mas na feira, quando alguém pisa no seu pé, quando alguém tropeça em você, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, é a hora da gente ser cristão. O que Jesus faria no meu lugar? Amém? O Senhor é bom. Como nós lemos, vamos abrir em 1 João de novo, para ler o texto inteiro. Só um versículo. O 4, vamos ler a partir do 15. 1 João, o 4 que nós lemos agora, a partir do 15, amém? Vamos a partir do 13, que é lindo também. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos vistos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ó 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E o 17 que nós lemos: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. O interessante de ler o texto inteiro que fala do amor. Deus, ele é amor. Jesus, ele passou por onde ele passava, as pessoas eram curadas, todos que chegavam a ele. Mas tinha pessoas que não queriam se achegar a ele, não eram curadas. Você vai passar por lugares que vai ter pessoas que você vai tocar, porque elas vão querer ser tocadas por você. Mas você também vai passar por lugares de pessoas que não querem. E aí não é a unção que está em você que não é poderosa. É a pessoa que não recebe. Ela não pode ser curada, ela não quer. Ela não pode ter a paz que você tem, porque ela não recebe. Né? O Senhor fala, quando você chegar no lugar, você dá a paz do Senhor. Se a pessoa quer a tua paz, ela recebe. Se ela não quer a tua paz volta para você. Então nós damos o que nós temos, né? Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Vamos abrir 2 Coríntios, o capítulo 3. 2 capítulo 3, a partir do versículo 4. Amém? Chegar melhor. O 3, o 4. É por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. Sim. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como partir-se de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Às vezes a gente fala, nós somos justiça de Deus, nós somos Cristo na terra. Aí às vezes a gente pode dar ouvidos à voz de Satanás, ou até mesmo a nossa alma, falar, nossa, que coisa, né, que a gente está querendo ser mais, a gente está se achando. Não está escrito. É Deus em nós. Quando eu falo que eu sou justiça de Deus, é Ele, é por intermédio de Cristo em nós. Amém? Não deixa ser roubado, em nome de Jesus. O versículo 6. O qual nos habilitou para quê? Sermos ministros da nova aliança. Então, nós vamos hoje entrar numa parte que assim, porque eu sou a justiça de Deus, eu vou manifestar a justiça de Deus e ser ministro de Deus. O que é ser ministro dessa nova aliança? O que é ser ministro da nova aliança? A nova aliança é Cristo. Cristo ressuscitou, Cristo morreu. Mas para falar da nova, a gente tem que lembrar só um pouquinho da antiga, que eu já vou falar mais detalhadamente. Mas a antiga aliança, se você for lembrar lá do tabernáculo,
Deus mandou Moisés construir todo o tabernáculo, tinha a entrada, a porta, tinha tudo no tabernáculo, ele tinha uma simbologia com o que Cristo ia fazer. E o que eu achei interessante na hora que eu estava revendo essa aula, que a parte do tabernáculo, a entrada, as cores que Deus colocou lá, representava reis e sacerdotes. E o que Ele nos tornou? Que foi na aula passada? O Senhor nos tornou reis e sacerdotes, que está lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos rei e sacerdotes do Senhor. Por isso que nós somos ministros da nova aliança. Antigamente, só o sumo sacerdote podia entrar lá no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu, Ele rasgou o véu. Está lá na morte de Jesus, Ele fala que o véu foi rasgado. Foi rasgado fisicamente, representando o que rasgou espiritualmente. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus com livre acesso. Não porque nós somos bons, porque Ele é bom e Ele nos santificou, Ele nos purificou, Ele nos capacita a isso. Amém? Aleluia. Então vamos continuar aqui. A nova aliança que Ele fala, não da letra, que não aquela antiga aliança, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, não só de palavras, mas de vida. Amém? O 7. E o ministério da morte, gravado nas letras de pedra, que é a antiga aliança, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Essa parte aqui de Moisés é até está lá em Êxodo, depois que você vê a história, Moisés orou a Deus e ele viu a face de Deus. Quando ele desceu do monte, as pessoas não podiam olhar para ele, porque o rosto físico dele brilhava. A glória de Deus era tanta que ele brilhava. Então as pessoas tinham medo de olhar, não conseguiam olhar para ele. Por isso, essa glória lá da antiga aliança, ela é sombra daquilo que nós temos hoje dentro de nós. Percebe o tanto que a nossa nova aliança, ela é preciosa, ela é linda, ela é maravilhosa. Nós precisamos tomar posse dela. Amém? Vamos alimentar o nosso espírito com a glória de Deus. O versículo 8. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o mistério da consolação foi glória, muito maior porção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. O 11. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais a glória do que é permanente. Aleluia. Permanente. Nós temos a glória permanente, que é a glória do Espírito Santo. Vamos ler até o 18? Aí a gente já discute, que a bênção é muito grande esse texto. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muito ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, porque os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o Senhor é Espírito. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 18. Todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Aqui, por que eu quis ler o texto todo?
que conta a história que antigamente eles viam a glória em Moisés. E aqui ele até fala que muitos ainda na antiga aliança, quando vão ler a palavra, cobrem de véu, sabe? Não conseguem entender. Aqui não é só o véu físico, é que não entendem que Jesus já morreu, já ressuscitou e nós temos livre acesso ao Espírito Santo. E o final aqui que é interessante, que é como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. E aí eu estava orando nessa questão do espelho. Quando você olha no espelho, o que você vê? A sua imagem, o seu rosto. Isso é natural. Aqui está falando que isso aqui é o nosso espelho. A palavra é o nosso espelho. Quando você olhar para a palavra, você vai se ver. Quando você olhar para você, você vai ver a palavra. É esse espelho, de glória em glória. Nós precisamos crescer de glória em glória. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Eu lembro que eu li isso, eu não entendi. Mas como? Eu vou olhar no espelho e vou ver quem? Mas eu vejo eu. E assim, e Deus vai revelando através do Espírito. Você vai se ver como? Quando você começa a negar a tua carne. Sabe quando alguém pisou no teu pé? Quer ver? A prova é, você está com calo no pé. Quem já passou por isso? Já passei. Bem naquela unha lá que está machucada. Jesus, vem e pisa, né? A prova. Se você xingar, perdeu a prova. Você deixou a tua carne falar. Então é onde nós somos justiça de Deus nisso também, em controlar a nossa carne. Alguém te deu uma fechada no trânsito? E aí? O que a justiça de Deus faz? A carne é natural que ela vai querer esbravejar. Mas aí o Espírito Santo está ali dentro de você falando: calma, segura a onda. A outra pessoa não tem Cristo. Às vezes ela tem, ainda não é nova criatura. Tenha paciência. Sabe, são pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que é coisa grandona, né? Que eu vou ser cristão. Não, eu vou ministrar num lugar, eu vou cantar, eu vou falar, Não, nas suas pequenas coisas, lá no seu trabalho, quando você cumprimenta as pessoas, né? Vê uma pessoa, o coletor de lixo, vê a pessoa fazendo uma faxina. Pode ver, quando você fala com eles, eles olham tipo comigo. Eles são pessoas. E você é Cristo. Quando você fala com as pessoas, você está falando, você está mostrando Cristo em você. O cumprimentar, o tocar, o abençoar. Alguém está precisando de uma ajuda, ajude. Aí volta lá para Mateus, né, das bem-aventuranças. Alguém chamou você para andar uma milha? Anda 2. Pediu tua capa? Dá também, né? Pediu a sua blusa? Dá capa. Alguém te pediu emprestado? Dê. Difícil, né? Não é não. Quando a gente começa a crescer e se parecer com Jesus, não torna mais difícil. Você vai ver que é fácil. Você vai lembrar, mesmo, a pessoa tem... Eu tenho 2, a pessoa não tem nenhuma. Toma, meu querido. Sabe? É viver a justiça de Deus. Amém? Isso é andarmos e vivermos segundo o espelho de Cristo. Amém? Somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Amém? Vamos lá para o Tiago. Hoje nós vamos aprender por que somos justiça, o que nós devemos fazer. Ser a justiça de Deus. Amém? Tiago 1, do 2 ao 8, por enquanto. Tiago, abriram para mim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez firmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, e Ele dá liberalmente,
e nada lhes improperas será concedida. Deixa eu ler de novo o que é. Deu trava-língua. Que todos dá liberalmente, e nada lhes será imprópera, e ser-lhe-á concedida a sabedoria. É só pedir. Aleluia. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Amém? Aqui está falando sobre você ser inconstante. Eu sou a justiça de Deus. Não é isso que a gente está aprendendo? Então, eu sou a glória de Deus. Logo no começo ele fala que passar por provação é para a gente continuar firme na nossa fé. Qual é a nossa fé? É a palavra, não é? Eu não tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que andar dignamente. É isso que a gente até viu semana passada, como reis e sacerdotes, como ungidos do Senhor. Aonde você entra, a glória de Deus entra. Amém? Em nome de Jesus, toma consciência disso, fortalece a tua mente, renova a tua mente com a palavra de Deus. Você é a justiça de Deus. Então aqui no final fala que para pedir a Deus com fé, mas ele também, Paulo dá aqui uma exortada. O homem de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Ai, hoje eu estou animado, aleluia, glória a Deus, fervoroso. Estou sem fé, não consigo. Ânimo dobre. Deus não tem prazer nisso, a gente precisa ter um ânimo só. Sabe, ânimo de fé, ânimo de buscar a Deus, de amar a Deus todos os dias. Você está olhando para alguém, para o inimigo, continua. Cansei, não quero mais nem olhar para a cara dele. Ânimo dobro. Você tinha um foco, cansou. A gente precisa perseverar. O ser humano ele tem essa tendência, né? A gente começa lá 200 por hora, vai passando, vai desanimando. Isso é o velho homem. Por isso que a gente precisa pegar o celestial, aquilo que eu sou de fato, e lembrar a nossa carne. Olha, carne, eu quero parar, você quer parar, mas o meu espírito quer continuar. Então eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou me dispor nos ministérios, eu vou me dispor em fazer a obra do Senhor com perseverança. Mas não é começar e parar, é começar e continuar, senão a gente não tem a recompensa. A recompensa é só no final. A carreira, né? A nossa carreira não é como você começa que é importante, é como você termina. Nós precisamos terminar a nossa carreira continuando firmes no Senhor. Amém? Então vamos continuar em nome de Jesus, olhando para o espelho da palavra de Deus. Tiago, nós já estamos aí, vamos lá para o versículo 22. Nós estamos já hoje na terceira aula. E a gente precisa ter consciência de que Deus, Ele vai nos cobrar. Não que Ele é vingador, vingativo, não. Você está aprendendo. Então você não vai poder falar, não sabia. Vamos praticar, em nome de Jesus. O versículo 22, que fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aprendendo que como espelho da palavra eu vou crescer, mas eu também vou obedecer. Eu não vou só fingir. Os crentes gordos, né? Cheio da palavra. Sabe por que você está aprendendo? Para compartilhar com alguém. Lá, de repente, aqui na igreja, lá nos seus ministérios, na sua vizinhança. Então a gente está aprendendo, anota, guarda no teu coração, porque você vai usar essa palavra. Para quê? Para você crescer e para abençoar outros. Amém? Vamos continuar aqui. Tiago lia só a palavra, mas glória a Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O 23. Que contém
contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Já pensou? Você acabou de olhar no espelho, sai, como eu sou mesmo? É assim, aquele que ouve a palavra não pratica. A gente está esquecendo daquilo que nós somos. Então, é uma advertência. Precisamos estar atentos. Mas aquele que considera, olha o 25, atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Se alguém supôs ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha como Paulo lhe dá uma exortada aqui. A religião é vã se você não refreia a língua. Olha o perigo que nós temos na nossa boca. Por isso que lá em Filipenses 4:8 fala: naquilo que nós devemos falar e pensar, o que é bom, o que é agradável, se algum louvor existe, se algum... Sabe, vamos abrir lá, depois eu volto para cá. Marca aí o Tiago, Filipenses 4:8. Abre rapidamente. Vamos inculcar a palavra, amém? Alguém quer ler, por favor? Filipenses 4:8. Então, mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai. Amém? Então é isso que a palavra nos recomenda lá em Filipenses. Tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Aí, isso é para ocupar o nosso pensamento. Só que aí o que você tem que fazer? Renovar a tua mente. Se o contrário vem, porque o contrário vem. Vem pensamento que não é de boa fama, vem o tempo todo. E aí você precisa lembrar: peraí, isso não é bom para mim. Eu vou renovar minha mente com o que é bom. Eu vou pensar o que é bom daquela pessoa. Eu vou falar o que é bom daquela pessoa. E começa a orar pelo teu irmão. Porque se a gente não ama o irmão que a gente vê, como é que a gente vai amar Deus que a gente não vê fisicamente? Então aqui está falando, quando o Paulo fala aqui para Tiago, ele exorta sobre a boca, porque a gente fala bastante, né, gente? Os crentes falam, a gente não bebe, né? Não rouba. Mas, Senhor da glória, como a gente fala? E a gente precisa falar o que é bom, a gente precisa converter a nossa língua. Em nome de Jesus, precisamos ser crentes de verdade. Amém? E o 27, para ensinar essa parte: a religião pura, sem mácula, voltando para Tiago 1, o versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião verdadeira. Pensar no que é bom, no que é puro, viver o espelho de Cristo e abençoar. Na hora que eu estava lendo isso aqui, veio isso no meu coração. Eu falei: Senhor, quem são as nossas viúvas aqui da igreja? Aqui nós temos duas, a dona Júlia e a Cris. Nós temos outras irmãs da igreja. Quantas vezes você foi orar? Quantas vezes eu fui orar por ela? Fui abençoar, fui dar um abraço, fui dar uma palavra. A Bíblia nos recomenda. Os órfãos, quantas vezes você foi acolher? Você trouxe um presente, você deu uma blusa, deu um doce. Percebe? São detalhes que a gente pode fazer. Só que às vezes a gente se pega fazendo um monte de coisas, sabe? A igreja faz muitas coisas e às vezes a gente esquece dos detalhes que são importantes, que é a atenção de gente pra gente. Visitar, né? Pastora Cris é viúva, a gente precisa acolher, dar carinho,
da Borinho, a avó Júlia, né? A gente precisa dar um carinho especial, porque Jesus é aquele que recomenda isso. Nós precisamos dar uma atenção especial. A tia Diva, quem é mais viúva na igreja? A Naná, a Irmã Maria. Percebe? Quem mais? Tem bastante viúvas, né? A gente podia orar a Deus aí, Deus dá uma estratégia. Olha, está crescendo no coração, amém? Vamos pensando e alimentando isso, para que nós sejamos igreja de verdade, e não só de placa, de cadeira, amém? Amém, Ana? Careta, hein? Tudo bem? Porque nós somos justiça de Deus. Nós fazemos boas obras, que é o 27, né? Visitar os órfãos e as viúvas. Então nós somos justiça de Deus. Nós precisamos exercer a justiça de Deus aonde nós estivermos. Então vamos abrir em Efésios 2. Por que nós somos criados? Por que a igreja foi criada por Deus? Efésios 2, o versículo 10. Aleluia. Por que eu fui criado? Abriram? Efésios, logo depois de Gálatas. No celular é mais rápido, na Bíblia. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que nós somos criados? Nós somos criados em Cristo para as boas obras. O que você está orando em casa, Deus está ministrando no meu coração. Às vezes a gente não fez muitas boas obras. Então, a partir de hoje, vamos começar a fazer a boa obra. Vamos visitar a viúva, vamos abençoar o órfão, vamos servir ao Senhor com alegria, com prazer, com intensidade, em nome de Jesus. Amém? Porque somos, feitos para fazer boas obras. Nós somos cristãos. Jesus nos deu exemplo de congregar. Jesus congregava, sabia? Ele que deixou o exemplo. Vamos lá em Lucas 4, o versículo 16, por favor. Aqui eu peguei só uma referência de Jesus, mas tem nos evangelhos, várias vezes você vê Jesus no templo, você vê Jesus orando, você vê Jesus congregando, você vê os apóstolos na hora nona fazendo oração, congregando. O congregar é isso aqui, estar junto. Se eu orar lá em casa, Deus está lá comigo. Só que tem uma bênção especial quando o povo congrega. Deus tem prazer nisso. Por isso que Jesus deixou o exemplo. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele levantou-se para ler aquela parte que ele lê de Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, assim, além dele congregar, ele deixa os exemplos. Nós estamos aqui, o Espírito do Senhor está sobre nós, e ele nos ungiu. Lembra? Nós temos o selo do Espírito. Quando nós estamos juntos, há manifestações de dons do Espírito, há manifestações, há liberação de cura. Às vezes você nem está orando, Deus já está te curando, Deus já está manifestando, porque Ele está com prazer, Ele dá presentes. Amém? Vamos em Hebreus 10, continuando na questão do congregar. Precisamos congregar. Não é missa, não é vir aqui assistir. Congregar é participar. Você veio prestar culto, sabia? Quando você está aí comendo da palavra de Deus, você está prestando o teu culto a Deus. Teu espírito está sendo fortalecido e Deus está sendo louvado na nossa vida. Aleluia. E a gente preparando também. Hebreus 10, versículo 25. É um conselho aqui para os hebreus, mas também para nós. Amém?
Não deixemos-nos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vês que o dia do Senhor se aproxima. Eu lembro esse texto, lógico, eu lembrei do pastor, né? Que ele sempre falava: Jesus está voltando. Jesus já voltou? Ainda não, então ele está voltando. A gente precisa continuar lembrando isso. Jesus está voltando, a cada dia está mais próximo. Vai vendo os sinais, vai vendo. Veja os sinais. Jesus está às portas. E por isso nós precisamos guardar a nossa coroa. Por que a gente está aqui mastigando a palavra de Deus? Por que aqui a gente está ruminando o básico? Porque tem coisa básica ainda que a gente não está dando fruto. Não adianta a gente... Estou fazendo remo há 2 anos, mas se eu não for cristã de verdade nas pequenas coisas, não adianta eu querer ser usada por Deus em grandes coisas. Eu preciso ser cristã de verdade na escola, na rua, aqui na igreja, respeitando os mais velhos, dando honra às viúvas, né? Honrando o nosso pastor, porque a Bíblia fala que aquele que honra a honra. Nós precisamos respeitar, honrar, sabe? E ser conduzido com paz, não como ovelhas rebeldes, né? Saindo do script aqui, vamos lá em Provérbios. O provérbio de hoje, né? O 27. Até mandei no grupo da CD hoje. Na hora que eu li, eu lembrei da palavra que a gente ia dar sobre congregar. Por que congregar, né? O 27. Cadê? Como é com ferro se afia? Cadê? 17, né? Abri agora. Eu mandei no grupo hoje, que eu estava lembrando. Por que congregar? Porque Jesus está voltando. E por que está junto? Com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós lemos agora há pouco, por que a gente tem que congregar? Para estar juntos, cumprir as admoestações. O que é admoestação? É a palavra vindo. Exortar não é bater. A palavra exortar quer dizer trazer para perto. Quando a gente ouve a exortação, quando você vê aqui na palavra exortando, ele está trazendo para perto. E aqui, como ferro se afia, assim nós, como igreja, vamos nos afiando um ao outro, sabe? Vamos ficando mais afiados, vamos crescendo mais na palavra de Deus, vamos um ajudando ao outro. Ah, eu não entendi isso. Pode procurar a gente, pode procurar o pastor. Olha, eu estou com dúvida nisso. A gente precisa crescer e quebrar, sabe, as dificuldades. Ah, não entendi. Ah, deixa pra lá. Foi roubado. A palavra que não é entendida, ela é roubada. Você tem dúvida? Procura. Que às vezes é muito rápido, né? Mas a gente está mastigando bem devagar para que todos aprendam. Então, na hora que eu li esse versículo, eu lembrei do pastor Vanderlei. Ele, durante muito tempo, ele falou, né, sobre isso, para a gente se afiar. E falava: Jesus está voltando. Nós precisamos voltar a falar sobre isso, a anunciar isso, a cobrar um ao outro, a lembrar um ao outro: olha, Jesus está voltando. Pode ser essa noite, pode ser semana que vem, não sei, mas eu preciso estar pronta hoje, porque essa noite a trombeta pode tocar. E aí? Estou pronta? Eu preciso estar pronta todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Voltando para cá, vamos para Hebreus 4, versículo 16, por favor. Hebreus 4, versículo 16, por favor. Então, nós até já lemos esse versículo. Nós temos uma aliança, certo? Com o Senhor. Nós temos um compromisso com o Senhor. E aí ele recomenda
aqui no versículo 16 de Hebreus 4. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, achemos graça para o socorro em ocasião oportuna. Acheguemos confiadamente. O que é chegar confiadamente? Com confiança. É com medo? É com dúvida? Não. É confiadamente. Você pode se chegar a Deus. Você é a justiça de Deus. Você está congregando aqui. Quando você vier, você lembra: eu estou indo prestar meu culto ao Senhor. Eu não estou indo assistir um culto. Eu estou indo prestar o meu culto. Porque quando eu vou, eu aprendo, eu estou adorando a Deus. Quando eu vou, eu sirvo, eu estou adorando a Deus. Percebe? Então nós precisamos continuar como justos, justificados por Deus, crendo que na nova aliança, que é Cristo, nós somos novas criaturas. Amém? Vamos em Hebreus. Eu volto para falar, antes de Hebreus, eu falei um versículo. Hebreus 8. Que nós precisamos lembrar que a nossa nova aliança, a aliança de Cristo hoje, ela é superior à antiga, superior à de Moisés. Nós lemos, né, que as pessoas olhavam para o rosto de Moisés e não conseguiam olhar a glória de Deus. Hoje, a glória de Deus está dentro de você. Né? Já aconteceu com você, se está em algum lugar, as pessoas olham e falam: nossa, é diferente, né? Já quando você estava no ônibus um dia, a pessoa olhou para mim: nossa, você é diferente. Falei: eu? Eu tenho Cristo. A pessoa, eu não tinha falado nada. A pessoa fala, né, eu sou psicóloga, no meu consultório eu não posso falar que sou cristã, porque eu não posso falar de religião, mas eu atendo, eu abençoo. Aí uma criança veio e perguntou para mim, um pacientezinho: você é de Jesus? Eu falei: mas por que você está perguntando? Você fala o tempo todo de Jesus. Aí eu olhei e falei: nossa, não me lembro, não posso falar de Jesus aqui. Eu falei: eu falei de Jesus? Aí ela parou: não, você não falou de Jesus. Eu não sei, eu sinto Jesus em você. Aí eu dei glória a Deus. Falei: eu tenho sim Ele no meu coração. Porque assim, você não precisa falar, você precisa viver Jesus. Eu fiquei muito feliz aquele dia. Falei: ai, Senhor, obrigada, que estão vendo a tua glória. E você abençoa as outras pessoas sem falar. Amém? Continuando aqui em Hebreus 8, versículo 6. Para encerrar a minha parte. Agora, com efeito, obtive Jesus o ministério um tanto mais excelente, quanto ele também mediador da superior aliança instituída com base em superior promessa. Porque esse versículo a gente falou sobre a velha aliança. Qual que é a velha aliança? A aliança de Moisés, do tabernáculo, do sacrifício. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Antigamente matava-se lá o bichinho, colocava-se a mão na cabeça do bichinho, confessava o seu pecado, mas o pecado não era perdoado, era só encoberto. Hoje nós temos os nossos pecados perdoados e Ele não se lembra mais. Amém? Glória a Deus. Para encerrar minha parte, Filipenses. Filipenses 3, o versículo 12. Eita, passei. Filipenses 3, o versículo 12. Amém? Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo já alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando
para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos continuar, prosseguir. Está escrito aí na sua Bíblia no 14. Prossigo para alvo. Prossiga para o alvo. Se você fez o que é errado, se você essa semana vacilou, né? A Bíblia, nós já vimos isso, nós não somos pecadores. Às vezes nós cometemos pecado. Você cometeu o pecado? 1 João 9. Precisamos confessar e Ele nos purifica de toda injustiça. Amém? E torna-se, você continua sendo justiça de Deus. Então nós precisamos continuar prosseguindo do alvo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu dar o intervalo. Na hora. Nós vamos tomar água. Não sei se meu café chegou. Chegou? Então tem um cafezinho. Quantos minutos, Beto? 15 minutos, irmãos. Bebam água, vão ao banheiro. Que Deus abençoe. Amém? Irmãos, boa noite outra vez. Uma satisfação enorme assim, de a gente estar envolvido em estudar a palavra de Deus, porque Salmos 18 fala que a palavra do Senhor é poder, é arma e escudo de todos os que dele confiam. Né? Quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra, que é o próprio Jesus, nós não somos protegidos. Mas nós estamos de um momento tão mau, né? Tão perverso que nós estamos atravessando. Esse momento, esses dias são dias maus, né? Eu sou muito caseiro, né? Tenho total segurança na minha casa, né? Incrível, mas não estou mal. A gente vive no convívio com outras pessoas, a ponto de eu chegar de manhã e falar com um colega meu, todos os dias quase a gente senta, a gente faz reuniões, né? E toda vez antes de começar, fica aquela conversa aqui do bate-papo, ele sempre quer comentar comigo notícia ruim, porque é aquilo que ele fez. Eu sempre falo para ele, não vou comentar notícia ruim comigo, que eu não ouço, não assisto, eu recuso. Aí, nesse último dia, ele falou para mim assim, meu colega, mas só tem isso, no Brasil só tem isso no mundo. Eu falei, não, eu estava com a internet na mão, assim, eu falei, não, olha, vem cá, eu no Google, eu falei, ó, notícia é boa. Se você jogar no Google, isso vai aparecer em site, mas se eu fosse buscar notícia, eu buscava nesse site que ele acreditou. Aí comecei a mostrar para ele. Eu falei, mas assim, irmãos, nós precisamos, assim, de buscar as notícias a respeito, não do nosso presente. Nós já sabemos, ó, o Espírito de nós nos revela já o que vai acontecer. Eu já tinha falado, né? Jesus já tinha falado de antemão, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, quais as notícias importantes para nós? As notícias a respeito do nosso futuro, que estão na palavra de Deus. É isso que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando de justiça, porque nós somos justiça de Deus. Amém? É sempre assim também, uma coisa que acontece comigo aqui, fico meio tremendo aqui, frio na barriga, incrível isso. Já fazia tantos anos, né? Toda vez que a gente vai ministrar música, vai começar culto assim, né, Paulo? Meu Deus. Eu fazia 20 anos, Paulo. Mas, glória a Deus, vamos lá. E, dando continuidade, né, nós falamos bastante de aliança, né, irmãos? Eu fiquei pensando, será que todos nós sabemos o que é aliança? Né? Eu nem tenho mais no meu dedo. Quando nós casamos, nós tínhamos, mas eu acabei perdendo. Eu perdi 3 alianças, 2 de ouro, uma durante a caminhada, porque quem trabalha em empresa que sabe, todo dia você tem que tirar, para guardar, e com isso, eu falei, quer saber? Em breve nós compraremos. Aí a Gaspa ofertou dela também, é ouro. Irmãos, a importância da aliança é muito importante. A gente sabia que era aliança. E a aliança é um compromisso.
E nós estamos falando da aliança que Deus tinha feito com o povo escolhido dele, né, através de Abraão, a antiga aliança. A gente chama a Bíblia de Antigo Testamento, e é a antiga aliança, e o Novo Testamento. E o novo pacto, a nova aliança que nós estamos falando aqui em justiça de Deus, é a aliança que, através do sangue de Jesus. Amém? Eu fiquei com vontade de comentar sobre isso, para ficar muito claro. Assim, tem um versículo aqui. Lá em Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Gálatas 3. Todos acharam, bem? A partir do... Vamos ver qual é isso. 20. A partir do 18. Vai falar da lei, depois 3:18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que, se a lei serviu diário para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo diário, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Isso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então esse texto mostra que essa nova aliança ela é como se ela apagasse, aniquilasse aquela antiga, que era a lei, e nós nos tornamos herdeiros junto das mesmas promessas de Abraão, na primeira aliança. Acho que vai ter uma matéria mais para frente que vai nos esclarecer muito a respeito de aliança, vai ser a aliança de sangue. Acho que em breve nós teremos essa matéria aqui. Amém? Eu queria, assim, falando de justiça, irmãos, sabemos que nós estamos agora nessa nova aliança, nós somos que fica muito, às vezes, assim, uma confusão na nossa mente quando nós estamos lendo a Bíblia, entendendo assim, qual a diferença de nós e o povo judeu, entre nós, e a Bíblia fala do grego, né, e fala dos gentios. Na verdade, quem somos nós, né? Nós não somos judeus, né? Nós somos como se fosse assim, éramos os gentios, agora nós somos a igreja de Deus. Na verdade, tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito para
três tipos de pessoas hoje: os judeus, escolhidos de Deus, eles são herdeiros de Abraão, né, lá de Israel, os gentios e a igreja. Desses três nós somos a igreja. Os irmãos conseguem entender? Amém? Então nós vamos começar, eu quero organizando aqui, abrindo lá em Romanos, no capítulo 1. Amém? Romanos 1. No versículo 16, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso. Ele fala assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse grego, irmãos, ou algumas vezes pode ter escrito gentil, é o povo que não tinha nada a ver com Deus, nós antes de nos convertermos. Amém? Em João, no Evangelho de João, se você tiver cabelo, fica com o dedo aí em Romanos 1 e vai lá para João, capítulo 1. Se nós percebermos, Paulo falou que primeiramente foi para o judeu, mas o que aconteceu com esse Evangelho? Em João 1, versículo 11, Jesus, o verbo, ele veio para o judeu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, os quais não nasceram do sangue, carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Aqui falou desses três paus que eu falei. Jesus veio para os judeus não quiseram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes esse poder. Amém? Voltando para Romanos. Agora nós vamos no Romanos 17, 1, Romanos 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia! Nós percebemos, irmãos, assim, que para termos falta de alguma coisa, não é necessário fé. Os irmãos conseguem entender isso? Não faltou alguma coisa, você não precisa de fé, você logo percebe, né? Então, quando nós vivemos nessa dimensão de fé, é o contrário do que ocorre. Nós não devemos ter necessidade de nada, então. A gente deve sempre comentar. Assim, eu e você, nós somos justos. Isso que nós temos aprendido. Nós somos justiça de Deus. Agora nós somos justos. Então nós vivemos numa dimensão onde nós não temos necessidade de nada. Amém? Porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos de acordo com aquilo que nós vemos. Então, uma coisa que eu desejo pela fé, eu já tenho. Amém? Uma coisa assim que na verdade, eu falei, nós estamos falando nos outros dias, da condição original lá do homem. Lembra? O homem, quando Deus criou, era perfeito. Ele tinha necessidade de alguma coisa, irmãos? Adão tinha necessidade de alguma coisa? Não tinha tudo. Então, quando nós entendemos que nós fomos justificados, nós voltamos para aquela condição, nós não temos necessidade de nada mais. Amém? Eu queria que isso ficasse muito frisado, assim, você colocasse na sua mente: eu vivo pela fé. Abre lá também Abacuque 2, versículo 4. Abacuque 2, 4. Todo mundo conhece esse livro, Abacuque?
Está aí? Certeza. Abacuque 2:4. Aleluia. Irmãos, você carrega a glória do Senhor. Se você não conhece esse livro, é maravilhoso uma promessa que tem esse livro. Ele fala a respeito de mim e de você. Eu ouço o barulho de um café, de folhas. Eis que ouço. Aleluia. Amém? Ele diz assim, no versículo 4. Isso, 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Você percebe, na antiga aliança, esse capítulo de Abacuque que é excelente. Eu fiz até uma música, a gente canta aqui na igreja. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, o justo vive pela fé. Fala assim, eu vivo pela fé. Aqui em Abacuque ele era um profeta antes de Jesus. Ele estava profetizando a respeito de mim e de você. Não era a respeito, sabe, das pessoas antes de nós. Era a respeito de hoje. Você não consegue perceber? Fala isso para você mesmo. Olha, Abacuque falou de mim aqui. Aleluia. Aleluia. No versículo 14 aí, ele fala assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, você sabe como que a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar? Você imagina quando? Você é justo, você habita numa dimensão agora que se chama fé. E a Bíblia fala que Cristo, dentro de você, justo, é a esperança da glória. Então, aonde você chegar, você é a justiça de Deus. A glória do Senhor chegou. E os justos, eles vão se multiplicando. Essa é a profecia. E vai enchendo a terra. E onde você abre a sua boca, sai a palavra do Senhor. A manifestação do conhecimento da glória do Senhor vai se... Sabe quando você começa a adorar e canta a palavra de Deus? E aquilo vai enchendo a terra? Irmãos, vou parar por aqui, senão... Vocês vão estar entendendo aqui, Abacuque 2:14. Abre agora em Hebreus, capítulo 10. Hebreus lá no finalzinho, antes de Tiago, quase o Apocalipse. Depois de... Eu ia falar depois de Filemão, mas acho que seria pior. Filemão. Hebreus 10, versículo 38. O escritor de Hebreus, ele fala assim, Deus fala, olha que legal assim, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que legal, né? O 39 é legal, a gente lê. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Vamos ler esse versículo para você mesmo, assim, pratica isso. Eu sou o justo que Deus falou aqui, o meu justo. Olha que especial, é o meu justo. Não é na hora, irmãos? Na hora. Abre em Gálatas também, capítulo 3. Eu acho que é Gálatas. Pode ler o Gálatas 3. Versículo 11. Eu mesmo li, né? Gálatas 3, a primeira que eu li. Versículo 11. Alguém pode ler bem alto esse versículo? Ademir. Então, voluntariamente, você versículo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. E assim, nesses dias, irmãos, eu tenho estudado bastante
a língua inglesa. Então eu estou lendo a Bíblia em inglês, o Antigo Testamento, né? E você estudar em inglês é legal para ler a Bíblia, porque você tem que ler muito por causa do inglês para entender, sabe? Isso tem sido bom para mim. E eu estou percebendo em relação a aqui, esse versículo, é evidente que pela lei ninguém é justificado. O que aconteceu, irmãos? Quando José foi para o Egito, na história lá, não existia assim ainda a lei, existia a promessa já existia, foi com Abraão. E depois que José foi para o Egito, aconteceu aquele momento, né? Foi com 70 pessoas para o Egito, era a família do pai dele, Ismael, Jacó, para passar um tempo lá só no Egito. Um tempo de 7 anos de fome que ia acontecer na terra. Acredito que depois era para eles retornarem para a terra, que Deus tinha falado para Abraão, Canaã. Só que eles acabaram ficando morando lá no Egito. Irmãos, esse povo, 70 pessoas, ficaram 430 anos morando na terra do Egito. E as 70 pessoas, parece, faz tempo que eu li, quando eles voltaram no Egito, 430 anos depois, eram 600 mil pessoas. Eu fiz até uma conta, eu dividi o número de pessoas que saíram do Egito, lá com mão poderosa de Deus, sabe, atravessar o Mar Vermelho e tal, aquelas maravilhas. Eu dividi pelos anos que eles permaneceram no Egito. A cada ano nascia 1.400 pessoas, crianças. E o povo egípcio ficava comendo. Então eles não vamos escravizar, porque eles tinham escravizar esse povo, porque eles crescem demais. Quando Moisés ia nascer, eles falaram: vamos matar os meninos, porque esse povo cresce demais. Não, era 1.400 por ano. Eu fiz esse cálculo. Deus ouviu o clamor do povo dele ali e libertou com mão poderosa. E esse povo foi para o deserto. Irmãos, 430 anos vivendo como escravo. Como que esse povo ia servir a Deus assim? A mente dessas pessoas era uma mentalidade de escravos, de servos. Eles não tinham, assim, condições, sabe, de entender um outro tipo de vida. E Deus, tão maravilhoso, Ele tinha já um plano de uma nova aliança, né? Mas Deus precisava de pegar esse povo e conduzir eles numa direção correta. Aí Ele levantou Moisés e Ele deu para Moisés a lei. A lei, que a gente tanto fala aqui. Então a lei, ela não é ruim. Lembra que Jesus ele sempre falou da lei. Eu vim para cumprir a lei. E a lei foi aquilo que foi dando um norte, uma referência para o povo seguir corretamente. Irmãos, eu tenho buscado assim, estudar algumas matérias da história. E assim, os outros povos que não é povo de Deus, irmãos, é terrível, terrível, terrível. O que a gente vê hoje, até coisa pior era assim, ó, existia um tipo de povo muito próximo do povo de Deus, que, por exemplo, quando nascia uma mulher, se nascesse o primeiro filho de um casal que se casava, fosse uma mulher, não prestava. Eles pegavam e mandavam lá para o sacerdote. Existiam deuses, olha, é menina, então não serve. Aí vai expulsar os caras, só porque era mulher. Nascia a segunda também, não servia, ficava, né, como se fosse uma escrava. Mas, e assim, e essas meninas que eram abandonadas pelos pais iam viver num templo de um Deus. Eu nem lembro o nome de Deus, estou montando só para não sentir como que era por ela. E quando ela tinha, a menina crescia, sustentada por sacerdotes, quando tinha a idade, mais ou menos, né, quando ficava com o corpo de mulher, assim, 12, 13 anos, aí ela ia ser oferecida em sacrifício para esse Deus. Só que antes, o sacerdote, que era homem, estrupavam ela, daí depois ofereciam, os irmãos estão entendendo? Ou então ofereciam ela porque era virgem e depois estrupavam, era assim. Um povo era assim, tinha muito povos, os homens tinham muitas mulheres, incesto, muitos casos. Então, os povos ao redor desse povo de Deus, eles eram muito povo sem lei, sabe? Sem nada
assim, de bom, muita maldade, muita maldade. Os irmãos conseguem entender? Aí Deus com cuidado especial, ele deu a lei. E a lei, irmãos, é tão boa, foi tão boa, até que, só que ela não era perfeita, e é disso que nós estamos tratando. Ela não era perfeita para a salvação do homem para a eternidade. O plano, Deus enviou Jesus, e através de Jesus a lei pôde ser colocada de lado, né? Aí Jesus veio falando de amor e de fé, um reino de paz, justiça e alegria do Espírito Santo, maravilhoso. E é disso que nós estamos falando, o homem ser justificado, e assim, e a lei ela pode ser colocada de lado. E dentro dessa lei, irmãos, existe aquilo que a Gádia estava comentando sobre o tabernáculo, os sacrifícios de animais, o sangue para purificar os pecados. Um livro que trata muito bem isso é o livro de Hebreus. Eu fiz um resumo desse livro para ler aqui para os irmãos. Eu fiz um resumo do livro de Hebreus todo. Eu devia ter feito, né? Aí depois eu vou ler esse resumo rapidinho, mas eu queria estar dando essa explanada para os irmãos. Amém? Irmãos, nós estamos aprendendo alguma coisa. Deus é bom, né? Glória a Deus. Eu separei um versículo que mostra que nós falamos, eu falei aqui 4 textos sobre que o justo viverá pela fé. Só tem esses 4 na Bíblia, mas nós temos exemplo do justo vivendo pela fé, cheio de confiança. Jesus, como exemplo, lá em João, abre lá em João capítulo 11. Irmãos, esse exemplo que eu separei de Jesus, com confiança, cheio de fé, é interessante. Jesus 11, versículo 40 e 41. Lembra, os irmãos lembram quando Jesus aqui ele vai ressuscitar Lázaro? Né? Quando Lázaro já estava morto 4 dias, né? Jesus aqui vivia pela fé. Jesus, ele era um homem igual eu e você. Ele não tinha poderes de Deus. Ele deixou toda a sua glória lá em Filipenses nos mostra isso. E aqui ele estava na mesma condição que eu e você. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha fé. Ele sabia que ele era justo. Sabe? Então, como que ele agia? Pela fé. Ele pega aqui, ó, no 40, no 41, e fala: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiravam então a pedra e Jesus, olha aqui, irmãos, que interessante, ó. Tiravam então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, ele não olhou para dentro do túmulo. Que interessante. Disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Só isso. Eu queria mostrar isso para os irmãos. Jesus, ele, em vez de olhar para a pedra, ele olhou: Pai, obrigado, porque me ouvistes. Isso, irmãos, me ensina uma coisa: você é justo, eu sou justo, nós vivemos pela fé, amém? Amém. Nós somos igual a Jesus, amém? Amém. Então aquilo que você for orar, irmãos, para ser curado, ou para alguma coisa que você deseja, em vez de você olhar para aquilo que você vai orar, levanta os olhos e fala: obrigado, Pai, é meu. Amém? Amém, irmãos? O justo vive pela fé. Então Jesus, depois a gente sabe, ele chama Lázaro, mas esse é um exemplo que eu queria tá separando. Por quê? Porque nós vemos o contrário, lá em Romanos 1. Então vamos lá para Romanos 1 de novo, versículo 21. Ele fala o oposto. De alguns crentes, alguns cristãos, alguns que conheceram a Deus. Olha o que fala aqui, versículo 21, ó. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração
insensato se obscureceu. Só até aí, irmãos. Eu queria destacar muito aqui. Jesus, cheio de fé, a primeira coisa que ele faz é dar graças. Então as pessoas aqui que conhecem a Deus também e não o glorificam, eles não dão graças. Desfaleceram? Como se você fica fantasiado por alguma coisa ou fica cego por alguma coisa. Também isso, isso, o coração fica desfanecido. Até alguma outra versão, alguém que eu tenho outra versão. Isso então. Insensato. Então é isso. Irmãos, é importante demais. Aquele que, pela fé, nós agradecemos a Deus. Nós oramos por alguma coisa uma vez só. E é dando graças já. Amém? Esse texto ele mostra assim, que os homens irão adorar, passaram a adorar a criatura. Né? Você vai ler esse capítulo de Romanos. Quer ver? Vamos continuar aí. Versículo 21, 22, ó, dizendo-se sábios, tornaram-se estúpidos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pula lá para o 29, que ele está falando desse tipo de homem. Porque, irmãos, nós somos os justos, justiça de Deus. E esse exemplo contrário fala assim, ó, no versículo 29, fala assim: estando cheios de toda injustiça, malícia e cobiça, maldade, inveja, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Olha o 30, sendo murmuradores. Eu queria assim, falei mais devagar. Dá uma pausa, irmãos. Olha para mim. Murmuradores. O que é ser murmurador? Não é coisa de justo, né? É o contrário, mas o que é murmurar, irmãos? Reclamar. Meu Deus, eu fiquei preocupado. A gente fica, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Porque o culto, irmãos, o culto não estava bom. O café estava doce. Eu tenho assim, o meu jeito de falar, mas é muito sério. Eu falei do meu colega que todo dia de manhã vem falar de notícias ruins. Se você começar a dar ouvido, irmãos, você vai ser uma pessoa que vai virar murmuradora. As notícias boas são maiores do que as ruins, irmãos. A mídia, não vá pela mídia. Amém? Abençoa, abençoa. Quando alguém quer falar, oh, te abençoa, você está tão bonito, né? Nossa, que dia lindo. Irmãos, tanta gente veio falar, nossa, esse tempo em São Paulo, esse frio, esse inverno. Falei, nossa, que maravilhoso, né? Tem diminuído bastante, né? As doenças, né? As pragas, os insetos que fazem mal. Aí a pessoa falou, é mesmo? Não tinha visto por esse plano. Você não viu? Então, Deus é bom, né? Aleluia. Agora você vê, não reclama. Porque está ruim esse trabalho. Irmãos, eu vejo pessoas que trabalham na empresa que eu trabalho. Cada empresa é uma abençoada. Uma empresa, pensa numa empresa boa. É melhor do que essa que você pensou, a Scania. Eu não sou de fazer propaganda, mas eu fui abençoado. Eu lembro quando eu estava sentado aqui, tinha acabado de ficar desempregado, precisava de arrumar emprego urgente.
E veio um irmão aqui e falou assim: quem precisa de emprego, vai receber oração, eu já fiquei de pé, né? Ele falou assim: porque você ficou em pé, é final do ano, era novembro. Ele falou assim: porque você ficou em pé, Deus vai te abençoar ainda esse ano. Eu falei: nossa, eu sou justo, viu? Eu falei: esse ano não, irmãos. Ele aqui sim, eu falei: tem que ser agora esse mês. Ele: é? Porque você está com essa fé, vai ser uma empresa grande e boa. Eu falei: amém. Vem aqui, eu dou por mim, irmãos. 15 dias depois você estava na Escânia. Irmãos, uma empresa top da cidade, mas não foi, essa fé não era de mim, foi, sabe, foi o Espírito Santo que me pegou desapercebido e eu, né, sabe aquele de repente de Deus? Quando eu vi, já tinha falado, irmão, assim, porque eu tava, sabe quando você quer ficar desesperado pela situação, mas o Espírito vem: não, deixa comigo, vem aquele de repente. Aí aconteceu isso, irmãos, entrei nessa empresa, e eu sei que é uma empresa boa, irmãos, essa empresa é uma montadora. Todas as montadoras aí fizeram um monte de coisa, né? Mandaram embora, layoff, férias e tal. Aí a Scania, ela teve um projeto lá que ela não mandou ninguém embora, dos efetivos que não é para mandar. Ela não mandou ninguém, nem vai mandar. Então, tem mais. Eu não tinha perfil para entrar. Qual foi isso? Eu não tinha perfil, porque eu estava estudando. Eles não queriam que a gente estivesse estudando superior, eu estava estudando. Eles queriam técnico que não estivesse estudando para ter disponibilidade. Eles não queriam na minha idade, porque eu já estava com 39 anos. Eles queriam a molecada de 22. Mas aí, quando é Deus, né, irmãos? Aí a amiga da Graça que trabalhava na agência, na Global, e ela separou a casa, você falava com o de São Maria. Colocou lá. Quando os diretores da Scania foram separar, aí acho que a superior deve falar: isso aqui foi tipo um engano, né? Por causa da idade. Aí um irmão lá, um gerente, falou: não, esse eu quero. Ligou comigo, esse eu quero. Aleluia. Porque sabendo disso, irmão, privilegiado. Eu só glória, só dou glória. Por isso, todos os dias, eu chego na Scania e falo: obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Irmãos, eu estou abençoado. Eu comecei a contar com os irmãos as maravilhas. Eu conto bastante para Graça, assim. A gente faz culto lá todos os dias, irmãos, quantas bênçãos, quantas palavras. Sabe, vidas sendo restauradas, assim? Agora o Senhor, sabe lá, é o Espírito fluindo dentro da empresa lá. Glória a Deus. Uma bênção. Por que eu comentei dessa? Porque, irmãos, é incrível isso. Esses homens murmuradores. Imagina uma empresa dessa. Empresa não. Um monte de gente só reclama. Só reclama. Trabalha comigo, você só reclama. Aí parece que Deus vai me colocando nos lugares onde tem as piores pessoas que reclamam. Aí, irmãos, eu só falava, todos os dias eu preciso meditar, meia hora, todos os dias eu vou trabalhando, meditando e orando em línguas, porque eu já sei que eu vou para um lugar onde as pessoas, sabe, as trevas elas vêm afrontar, mas glória a Deus. Amém? Voltando aqui para o estudo, a gente estava em Romanos, aí no versículo 32, irmãos. Se não separarmos, falou dessas pessoas, esse tipo de pessoa que eu estou falando, murmuradores, no 30, né? Injuriadores. Aí o 31 fala de inéditos, infiéis, sem atenção, natural, sem misericórdia. Mas no versículo 32, nós somos orientados, irmãos, a não sermos cúmplices, porque senão nós também seremos condenados. Olha o que diz o versículo 32 dessas pessoas: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Nós precisamos olhar para esse tipo de versículo para sermos o contrário disso. Nós não devemos nem, aprovar quem murmura,
a murmuração, não nas pessoas, sabe? Por isso que eu falo, nós temos, sabe, sempre investir nas notícias que vêm, sabe, do nosso futuro, que vem da palavra, das notícias que vêm dos céus. Amém? Irmão, se você se enche da palavra, sabe, não só dos cultos aqui, mas todos os dias, você fala e começa a declarar com a boca: eu sou justiça de Deus, eu sou justiça, eu sou abençoado, eu vivo pela fé, a glória de Deus está em mim, a esperança da glória. E você vai para o seu trabalho e você não vai conviver com esse tipo de... Porque, sabe, isso vai vir você, não, aqui não. Vem cá, amigo. Nossa, você é bonito, olha que dia maravilhoso, que emprego maravilhoso, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. E assim, irmãos, uma bênção, né? Tem sido bênção para mim. Agora vamos lá em Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios 5. Do 8 ao 11, tratando do mesmo assunto. Nós não devemos, entendeu? Efésios 5, do 8 ao 11. Pois outrora éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Aleluia. Aleluia. Pois, irmãos, se você consegue perceber na palavra aqui, ó, a nossa postura tem que ser diferente. Nós somos justos. E porque nós somos justos, nós não vamos, sabe, compactuar, sabe? Nós não vamos nos associar, sabe? Esse texto diz, a esse tipo de obras, né? A Gaspa também falou hoje sobre que nós, está em Efésios 2 também aqui, nós somos salvos pela graça mediante a fé. O justo viverá pela fé. E isso não veio de nós, mas veio de Deus. E nem é um presente de Deus, mas não nem de obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus, no próximo versículo, lá em Efésios 2, versículo 11, fala que Deus, Ele criou, Ele fez obras boas para que nós andássemos nelas. Efésios 2, versículo 11. Pode abrir, pode abrir, está pertinho. Versículo 11 de Efésios 2. 8, 9 e 10, é o 10, né? Porque somos feituras suas, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. As boas obras. Aleluia. Boas obras. Irmãos, significa que você é justo, eu sou justo, nós somos justiça de Deus. Não é por causa das nossas obras que nós somos justos, amém? Por causa foi graça de Deus. Só que, agora que eu sou justo, eu vou andar nessas boas obras que Deus preparou antes. O que são essas boas obras? São as boas obras, irmãos. Amor, fidelidade, fiéis. Pega aquele texto que nós lemos lá de Romanos e faz tudo o contrário. Romanos 1, os versículos que nós lemos lá, o 21, 22, 23, 24, 25. Dá uma lida naqueles versículos e começa a dizer o contrário. Você não murmura, você não tem inveja, não é glutão, sabe? Não é. Esquece notícia ruim, só fala notícia boa. Lê o livro de Efésios umas 3 vezes por semana, e meia hora você lê esse livro, irmãos. Lê o livro de Hebreus. Hebreus ele é um pouco maiorzinho, mas dá para ler 1 hora você lê o livro de Hebreus. Aí você fala para mim, o quê? 1 hora? Não tem esse tempo. Meia hora. Você assiste qualquer filminho que você assistir 2 horas, né? E qualquer seriado é 50 minutos. Ela não é? Irmãos, não tem série
mais legal do que o Novo Testamento. Ó, eu tô lendo a Antiga Aliança, é muito bom, é muito bom. Então, é isso que nós precisamos nos encher. Para andarmos nas boas obras do Senhor, nós precisamos da palavra. Amém? Nós somos justiça de Deus, mas tem mais. Assim, lá no livro de Hebreus, antes disso, vamos falar no Romanos 3, de novo. Volta para Romanos. Nosso bebê. Porque eu falei dessas boas obras, irmãos. Em Romanos 3, 20 até o 28. Amém? Todos acharam? Esse texto diz: porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Aleluia! Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, onde está a obra da jactância foi excluída, porque pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aleluia! Amém? Irmãos, nós somos justos, irmãos. Lá no livro de Hebreus, ele mostra também que os heróis da fé, eles também foram justificados pela fé. Inclusive, eles são chamados, conhecidos como heróis da fé. Né? Lá no capítulo 11 de Hebreus, não precisa abrir, ele tem uma lista dos aprovados que aparecem lá como heróis da fé. Alguns personagens não constam nessa lista, tá, irmãos? No versículo 13 diz que todos eles morreram na fé e viram a promessa de longe. Hoje, porém, a promessa habita dentro de nós. Lembra? Das falou do selo. Lembra João 14? Jesus falou da promessa. E esses heróis da fé, eles viram de longe. E nós, irmãos, o privilégio que nós temos. Aleluia! Você tem o Espírito Santo dentro de você. Dentro de você. Irmãos, considere o Espírito Santo. Considera Ele em tudo. Ana, Gigi, considere o Espírito Santo em tudo. Sabe, os mais novos, vai fazer alguma coisa, considera. Espírito Santo, você está dentro de mim. Você é meu guia, você sabe todas as coisas. Você é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Irmãos, abre sim, vai lá em Hebreus 11. Esse livro de Hebreus, irmãos, como eu diria, é um livro espetacular. Hebreus. Deus provê alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É aquilo que eu falei, irmãos. Eles não alcançaram, a promessa que alcançou foi nós. Olha o privilégio, irmãos.
Nós já comentamos aqui. Um dia lá no céu, ai glória, quando você chegar lá, esses irmãos, imagine esses irmãos, o Moisés, ele vai chegar e falar assim: meu, como que foi isso, ser filho de Deus? Que Moisés não teve esse privilégio. Como que foi isso, ter um espírito dentro? Porque Moisés, irmãos, o rosto dele brilhava, né? A Gaspa até comentou aqui, na verdade, o rosto dele não brilhava. Irmãos, a luz está dentro de nós e sobre nós. E quando nós congregamos, foi falado sobre isso aqui. Há uma unção sobre nós, poderosa, maravilhosa, que despedaça todo o jugo. O Espírito Santo poderoso está conosco. Aleluia, aleluia. Irmãos, a antiga aliança, a justiça da antiga aliança, a lei era limitada. Hoje não é limitada, é ilimitada. Hoje nós temos, sabe, a possibilidade hoje é maravilhosa. Aleluia. Não tem limites, irmãos. Não tem limites. Você pode voar. Você vive pelas pernas. Nós temos a paz. Aleluia. Nós temos a paz de Deus. Paz significa que é paz inteiro, completo, nada faltando, nada quebrado, sabe? Jesus estava com o corpo glorificado depois que ele ressuscitou. E assim, ele até fala assim, lembra de Jesus depois que ele ressuscitou? Ele fala assim, ele aparece no meio dos discípulos e fala assim, recebi o Espírito Santo. Aí ele sopra, aí ele come junto, não tinha nada quebrado, nada. E assim porque o Espírito Santo está junto com ele, esse mesmo Espírito está conosco, está em nós. Abre lá em Romanos 8, vamos ler um versículo. Antes eu vou ler um resumo que eu fiz no livro de Hebreus, para encerrar. E antes eu queria ler esse versículo, para ficar bem marcado. Isso que eu estou falando para o Espírito Santo. Romanos 8:11. Aleluia. Glória a Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, então você pode falar isso: o Espírito Santo habita dentro de mim. Lembra daquela música, eu sou casa, lugar de Deus e Ele habita em mim? Aleluia, irmãos. A graça de Deus nos deu isso. Jesus, assim, para concluir a antiga aliança, Ele cumpriu toda a lei. Quem estiver anotando aí, alguém está anotando? Nota que Jesus cumpriu a lei, lá em Mateus 5, 17, 18, João 5, versículo 18, Lucas 18, do 31 ao 34, Mateus 5, 17 e 18, João 5, versículo 18, Lucas 18, João 5, versículo 18, Lucas 18, do 31 até o 34, e Lucas 24, 36, Lucas 24, interessante, 36 até o 44, ele cumpriu toda. Vamos abrir em Lucas, vamos verificar pelo menos um Lucas, abrir Lucas 24. Aleluia. Lucas 24. Vamos ler até o 44, irmãos. 36 até o 44. Amém? Todos acharam? Os discípulos estavam todos reunidos
e com medo num lugar escondido, irmãos. E aí aparece o versículo 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Olha que interessante isso, irmãos. Jesus apareceu no meio deles e eles não acreditavam. 31. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como percebeis que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando, irmãos, a falta de fé dos irmãos. 41. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, euforia, sei lá, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tens aqui alguma coisa para comer? Ponto de interrogação, como diziam os judeus. Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Continuando, então lhes abriu o entendimento para compreenderes as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Até aí, irmãos, tá bom. Os irmãos perceberam aqui que ele falou que para que a lei se cumprisse, se cumpriu a lei, irmãos. A partir daqui é nova aliança, né? Eu queria compartilhar com os irmãos, e os irmãos notaram aí que toda a lei foi cumprida. Anota mais três textos aqui, né? Atos 13, do 29 e 30, amém? Apocalipse 1, do 12 ao 19, e o Atos 1, 3 também. Esses textos, tudo falam sobre esse cumprimento da lei. Texto 1, 12 ao 19. Existem igrejas, ainda existem irmãos, que eles vivem de acordo com tradições da lei. Pela lei ninguém sabe. E assim, às vezes até nós, irmãos, isso é importante, nós falamos das obras. Às vezes, até nós pensamos que pelas nossas obras nós vamos ser justificados. Os irmãos conseguem entender? Às vezes você quer conquistar alguma coisa, e Deus já te deu, mas você pensa que você fazendo uma campanha, olha o exemplo que eu estou dando. Vou fazer uma campanha que eu vou separar um jejum para adquirir isso ou aquilo. Irmãos, o justo vive pela fé. Você não faz campanha, ou jejum, ou qualquer coisa para arrecadar alguma coisa em Deus. Você faz por gratidão, você faz para colocar sua carne no devido lugar. É para isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você não faz campanha para que alguém seja salvo. Todos são salvos. Você declara pela fé, porque o justo vive pela fé. Essa é a diferença que nós precisamos entender. Amém? O livro de Hebreus, irmãos, eu vou ler ele aqui inteirinho. Os irmãos não precisam abrir. Eu fiz um resumo. Dá tempo? Próximo sábado, tá bom. Próximo sábado. Apesar que eu fiz um resumo de 5 minutos, mas tudo bem. Deixa eu no próximo. Então, eu queria assim encerrar falando que a justiça agora, nessa nova aliança que nós temos, ela é sem lei. Amém? Ela é pela graça de Deus. Então, para finalizar, abre aí Romanos capítulo 10. Nem vi a hora que eu não morri. Romanos 10,
4 e depois Romanos 3. Antes, o 4 diz assim: pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Aleluia! O fim da lei é Cristo. Tem até uma música da Lemar que eu gosto muito. A justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus. Aleluia! E assim, ainda Romanos no capítulo 3. Romanos 3. (21 e 22). Diz assim: mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Amém? Vamos encerrar, irmãos? Pastor Humberto, aleluia, muito feliz disso. Aqui estava tremendo, hein? Estava. Meu, palavra de Deus. Para quem estava tremendo aí, passou da hora. A palavra é espada e escudo. Vamos orar, irmãos. Ficar de pé. Irmãos, eu queria assim levantar uma polêmica, porque a gente, até eu vou examinar melhor isso. Mas o Velho Testamento fala de ler a Bíblia. Quem pode ler? Velho Testamento fala de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não, mas ler a Bíblia. Não, ler. Você lembra, Cris? Se fala alguma coisa de ler a Bíblia. Eu agora não lembro. Aqui me veio no seu coração assim, eu acho importante. Porque a gente vê duas coisas diferentes. O próprio Deus falando para Josué, para que ele meditasse dia e noite. Meditar é diferente de ler. E aí Jesus, na nova aliança, Jesus fala assim: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Isso significa uma coisa, irmãos. Eu tenho ido de quarta-feira numa igreja ministrar sobre fé, e eu tenho percebido uma coisa, que isso faz muita diferença na vida de um cristão. Meditar e examinar. Eu conheço pessoas que falam assim: eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se alguém falar isso para mim, ô pastor, eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não adiantou. É muito mais proveitoso examinar as Escrituras do que ler. Às vezes eu vejo umas palavras assim: leia a Bíblia. Mais ou menos. É por isso que eu coloquei nesse panfleto que nós temos aí na igreja, que os dias de sábado são, nós estamos estudando a Bíblia, eu coloquei lá, examinando as Escrituras. Porque, irmãos, é necessário examinar, irmãos. É necessário examinar, irmãos. É necessário meditar na palavra, gastar tempo olhando para a palavra, porque senão nós vamos falar muitas bobeiras. Nós vamos praticar coisas que não estão na palavra. E eu vejo hoje, irmãos, para nós orarmos aqui, eu estava eu fui na Conde, que é a rua dos crentes, e eu encontrei um pastor. Eu fiquei assim muito